realizado no primeiro quadrimestre de 2019, já em 2018, o município de Satuba já estava descumprindo. Não, eu peguei aqui o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, final do exercício 2018, ele já estava com 67,47. O que 67,47 da despesa já tinha ultrapassado e, pelo visto, isso vem sendo feito de forma recorrente. Eu acho que a análise quanto à aplicação da multa, e que realmente é uma análise pertinente que Vossa Excelência vem trazendo, conselheiro Rodrigo, é se o tribunal ele pode aplicar a multa diretamente sem sequer ter feito o alerta que é previsto. Mas foi aí que eu entendo pertinente que essa decisão, eu achei que o alerta já era o comunicado que Vossa Excelência tinha feito, mas não Vossa Excelência está dando o alerta neste momento. Exatamente. A comunicação foi para encaminhar que estava sendo feito o processamento, é isso? A análise pelo tribunal? Para que ele pudesse exercer defesa. Acho que poderíamos, sim, mas a partir de quê? Sanções institucionais. A gente precisaria oportunizar o direito ao contraditório, a garantia do contraditório. Temos instrumento, inclusive, para isso, né? Entendendo que houve um descumprimento legal, está aí posto, que talvez, utilizando a sistemática da resolução de 2011, comunicar ao FUNCONTAS para abrir o procedimento para possível sancionamento. Mas a gente não necessariamente precisa, para cada irregularidade verificada, abrir um procedimento no FUNCONTAS. O meu questionamento é, esse documento que foi encaminhado ao gestor, ele informava um descumprimento? Então, a meu ver, foi a oportunidade que ele tinha para se manifestar e se defender, não foi? Exatamente. Mas as sanções da LRF, não... Assim, eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas se a gente vai fazer as coisas de forma discriminada, há o descumprimento da LRF. O que ele entende o gestor? LRF 2028. Não, mas elas estão no tribunal, né? A questão que eu acho que é pertinente, que eu falei, porque é o seguinte, e também existia uma obrigação legal do tribunal emitir o alerta ao gestor quando ele atingisse lá o limite de 90%. O tribunal não emitiu o alerta, né? O tribunal ou deveria ter essa informação, e se o gestor tem confeccionado essas informações, e olha que a gente não está nem fazendo análise qualitativa do que está sendo colocado como despesa. Estamos partindo do pressuposto de que esse percentual informado pelo gestor é um percentual correto, porque ele pode ser até maior. Exatamente. Né? Eu acho que a discussão é o seguinte: o tribunal também teve uma omissão no sentido de que quando foi atingido o limite prudencial lá, antes de atingir o limite prudencial de 95%, o limite de alerta de 90%, o tribunal não exerceu também o seu papel de alertar o gestor. Se não alertou, o tribunal pode também já de imediato já partir para uma sanção quando também não fez os seus alertas. Eu acho que a ideia, quando Vossa Excelência propôs aquele normativo, conselheiro Rodrigo, é que o tribunal adotasse uma sistemática de começar a alertar os gestores para que a partir dos alertas viesse feito o seu monitoramento e a partir daí as sanções. Porque se o tribunal for partir para sancionar com base em relatórios pretéritos, vai ter uma multa aí para cada relatório desse, porque o que mais tem é relatório de gestão fiscal com as prefeituras informando que já estão para lá do limite da LRF. Eu entendo um pouco diferente do posicionamento de Vossa Excelência, porque o alerta do tribunal não exime o gestor de cumprir espontaneamente a legislação, né? Parece-me que seria assim, não estou dizendo que é o caso, por favor, não entenda isso, uma fé do gestor aguardar o alerta do tribunal. Enquanto não alertar, eu estou com um salvo-conduto. Aí, nesse aspecto, eu entendo um pouco diferente. O tribunal pode ter uma participação nisso? Eu acredito que tenha. Pela omissão, pela falta de funcionamento, pela atenção. Mas, nesses casos, assim, se vale para o cidadão, como eu digo aqui nos meus votos eternamente vencidos, se o gestor público, que não é um cidadão, que não é um particular comum, mas qualificado porque está lá, não sei se a ele caberia a figura de dizer que desconhece, porque foi alertado, não sabia.
Ainda Não, mais claro. no recurso de todo mundo. Inclusive a manifestação do MP no processo é pela aplicação da penalidade. Eu tô tá trazendo fazendo a a situação discussão. porque eu lembro que quando o conselheiro Rodrigo iniciou essa discussão do tribunal começar a emitir os alertas, era para emitir os alertas, a partir dali fazer um monitoramento e se adotar as providências depois no sentido de fazer os devidos sancionamentos caso não sejam adotadas as medidas previstas em lei. Né? Mas, assim, diante da situação de, inclusive, que isso já estava sendo descumprido, eu estou até colocando estou colocando, assim, fazendo essa ponderação, que eu acredito que o fato de não aplicar multa nesse momento, conselheiro Rodrigo, talvez seja por isso, foi porque o tribunal ainda você não está adotando esse procedimento como o procedimento do primeiro alerta feito pelo tribunal. Perfeito. O objeto daqui é a fiscalização quanto ao primeiro quadrimestre. Não é objeto da fiscalização o período pretérito. Né? A gente precisaria de um procedimento que... Faz sentido também, né? Se a gente Você conhece de mais agora, vai mexer. não faz com o tempo, né? sentido. Quando o Ministério Público falou do RGF, lembrei também que a RGF é de obrigação de envio do tribunal. Se não há o envio do RGF, independente até de qualquer normatização interna nossa, o tribunal, pela própria lei, pode processar e julgar. Ainda tem mais esse fato. Uma verificação que é feita, inclusive, quando se verificam os limites. Se tem RGF na casa ou não. De qualquer forma, físico, através de SICAP. Essa discussão é muito parecida com o que a gente discute em respeito de controle interno e de contratação de advogados, né? Então, a gente tem a nossa normativa a respeito de controle interno, mas a lei já existia antes, né? E muita gente argue a isenção de responsabilidade por conta que o tribunal só regulamentou a partir daquele exercício. Mesma coisa da questão da contratação de escritório de advocacia e de contabilidade. Então, assim, eu concordo com o conselheiro Anselmo, eu acho que ele sabia e a responsabilidade dele, ela é desconectada do exercício de obrigação pelo tribunal. Né? Então, eu acho que cabe multa, sim. Agora, eu fico aqui pensando, porque eu não conheço o teor do ofício, e eu acho que, de repente, seria o caso de se alterar os termos do ofício, já alertando a respeito da multa possível que ele se manifeste caso haja irregularidade. Por quê? Porque numa defesa, ele vai trazer o mesmo documento, mesma informação. Ele então, não faz muito sentido a gente ficar trazendo o alerta, avaliando o que ele alegou e depois dar uma oportunidade para que ele alegue novamente e traga novamente porque a documentação. Eu trouxe o voto nesta configuração. Eu segui um padrão nacional dos tribunais de contas que se limitam apenas a fazer o alerta, neste primeiro momento. Mas nesse sentido, Rodrigo, acho que você deveria, Raquel não concorda, mas se talvez no decisório de Vossa Excelência comunicar ao FUNCONTAS para que, no caso, se não há essa manifestação prévia dele, um procedimento de sancionamento da multa do tribunal, para que ele possa se defender, se dar o contraditório prévio. Mas já foi dado nesse processo. Exatamente. Mas parece-me que aí foi especificamente com relação à questão da LRF e da 10.028, pelo que eu entendi. Eu ainda acho que aqui a gente está tratando de configuração, aspectos relacionados não à gestão, e sim a governo. E que esse juízo de valor seria feito quando ainda não me convenci da tese de Vossas Excelências. Mas Vossa Excelência entende que o fato ocorrido agora no primeiro quadrimestre de 2019, quando do envio da prestação de conta, da análise, quando do parecer prévio, no parecer prévio, aplicarmos a multa, não a sanção, outra sanção que não é pecuniária. Não cabe aplicação de responsabilização em contas do governo, né? Por parte do Tribunal de Contas. A gente pode responsabilizar por descumprimento de prazos procedimentais ou de uma medida coercitiva do Tribunal de Contas. Tanto é que naquele tipo de procedimento, a praxe, não só aqui, mas todos os tribunais que exercem o controle externo, a abertura de um procedimento específico para aplicação de multa
com a finalidade de não prejudicar a tramitação célere da prestação de contas. Então, a intenção de Vossa Excelência é, com as informações... Então, na prestação de contas vai ter que ter essa informação. A gente faria então, mais um análise, motivo para poder encaminhar, né? Mais um motivo. E no momento da análise da prestação de contas, aí se abre um outro processo para os casos em que haja ele será esse descumprimento. citado para se defender. Ele tem... Em que momento? Antes da emissão do parecer prévio, por parte do tribunal, ele é necessariamente citado. Não, certo. Então, aí nesse momento vai haver o parecer prévio e vai haver abertura de um outro processo para apurar a infração. Eu ainda não me convenci quanto a este aspecto da descumprimento inicial da lei do limite máximo de despesa com pessoal. Eu me convenço com relação ao não reenquadramento, porque ali está previsto expressamente uma lei federal, né, que inclusive fala que o legitimado para aplicação daquela sanção é o Tribunal de Contas. Mas se existe uma norma que determina a obrigação e o cumprimento de um limite, e essa norma é descumprida, uma norma como essa, de despesa com pessoal, que é importantíssima, não há uma grave infração à norma? Porque aí ele ficaria salvo. A nossa própria lei, ela institui a multa. A nossa lei institui a multa. Não acho que a gente precisa de uma outra multa que... Mas, enfim... Eu acho que a multa existe, acho que a grave infração existe, mas eu nesse momento, considerando que o ofício de Vossa Excelência não faz menção, enfim, não resguarda o jurisdicionado para as consequências dessa irregularidade, O tribunal, tem outro procedimento para garantir o então contraditório. eu acolho essa forma de proceder do conselheiro Anselmo com relação a que nós encaminhemos ao FUNCONTAS para que ele abra um processo específico para a apuração desse sancionamento. Ok. Então eu fico vencido quanto a esse ponto. Eu vou deixar consignado no voto que... Estou colhendo o voto. Tem uma coisa também, a comunicação ao Ministério Público para a questão de improbidade. O Ministério Mas já Público está no voto. Já está no voto. Eu não, claro que eu não vou substituir o Ministério Público aqui, mas assim, essa comunicação ao Ministério Público em que ato, assim, uma análise, não é? Houvesse dano, será que isso não ficaria melhor configurado ao final do acompanhamento do gestor alertado, avisado, e ele advertidamente não tomou providências para caracterizar até o dolo? Também tive essa impressão inicial. A questão da aplicação da multa. O Também que é que causa a improbidade? Não é porque os atos de improbidade, como hoje, só tem um tipo, a culpa e o dolo. Só tem um tipo, os outros todos são, né, dolo. Então, olha, ele foi alertado, primeira vez, segunda vez, tomando providência. Eu acho que fica decretalizado e como, doutor, instrumento, até para que o Ministério Público possa atuar com tranquilidade, porque provavelmente, eu acho que comunicar que tem um procedimento instalado, eu acho que talvez fosse válido, mas não sei, não vou falar desse termo aqui, utilidade, não sei de como serviria para trabalhar paralelamente. Nossa comunicação seria para que o Ministério Público Estadual tomasse ciência do alerta. De que o Tribunal expediu o alerta. Ok. Que o gestor está descumprindo já, né? Tá. Também, né? Ele adota as providências que Ok. entender. Tá. Uma ciência, né? Provavelmente vai ficar em passo de acompanhamento com Vossa Excelência, com o tribunal, na verdade. Senhores, eu proclamo, portanto, o resultado. Por unanimidade, foi deliberado pela expedição de alerta ao senhor José Paulino Acioli de Araújo, prefeito do município de Satuba. Quanto aos encaminhamentos, com a divergência deste relator por maioria, ficou deliberado o encaminhamento de cópia da decisão ao DEFAFON, ao FUNCONTAS e a aplicação de multa
Não. Não. Ao FUNCONTAS perdão, para perfeito. instaurar o procedimento. Instaurar o procedimento, perfeito. Excelência, eu até sugeriria também, não só ao DEFAFON, mas também a própria DIMOP, para que ela tenha as informações e que em algum momento possa fazer o que deve fazer, para que a gente não fique aí tomando esse procedimento. Exatamente. Aí aquela história, eu sei que o senhor tentou dar celeridade, mas aí é algo que a diretoria, que é competente, é que deve fazer. Vossa Excelência tentou mostrar que só querendo fazer se faz, independente do acervo lá de processo que temos nos gabinetes, né? Então, para que fique claro, foi deliberado por unanimidade em alertar o prefeito do município de Satuba, por maioria vencido o relator em encaminhar cópia da decisão à DEFAFON, DIMOP e ao FUNCONTAS para fins de abertura de processo de aplicação de multa. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Ok. Esse processo foi ótimo, porque assim a gente vai dando os contornos, né, para os outros que nós mesmos pretendemos trazer, né, mais para frente. Nós já publicamos um ato com toda a normatização, mas só damos publicidade e já comunicamos individualmente a cada gestor. Estamos aguardando o prazo de manifestação para adotamento da evidência do Conselho Rodrigo. Senhores, a minha pauta fica, portanto, esgotada. Passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar. Senhor presidente, primeiro, parabéns pela sua iniciativa, né? Inclusive, é bem coerente com a sua iniciativa lá da resolução, né, dos alertas, né, que vai nos colocando, né, numa linha mais contemporânea do Tribunal de Contas. E passo a relatar processos todos de reforma. Em todos eles não há impedimento de Vossa Excelência, quando foi membro do Ministério Público, e passa a fazê-lo em lista, né, como é de praxe nessa corte. Então, o primeiro processo por incapacidade definitiva são os processos 7998-2016, interessado senhor Jedson Rodrigues da Silva, terceiro sargento, processo 1819-2017, interessada a senhora Rosângela Silva Alegre, segundo sargento, processo 7999 de 2016, senhor Eduardo José Costa Santos, subtenente, processo 2015 de 2016, senhor Valdir José da Silva, terceiro sargento, e o processo 3798 de 2016, interessado senhor José Carlos Gomes Barbosa, cabo. Em todos os processos, a reforma se deu por incapacidade definitiva. E um outro processo também de reforma, só que desta feita por incapacidade temporária. Trata-se do processo 2008 de 2016, o interessado senhor Valtemir da Silva Costa, terceiro sargento. Em todos os processos, eles foram instruídos quanto à operação indispensável, tiveram o parecer do Ministério Público de Contas pelo registro de todos os atos, e dessa forma eu proponho que esta Câmara, Vossa Excelência, decidam ordenar o registro dos atos de transferência da reforma, da ciência ao Alagoas Previdência, destacando a necessidade da realização da compensação financeira quando haja os casos de contribuição para mais de um regime previdenciário, da publicidade da presente decisão e a devolução do processo administrativo original para o Alagoas Previdência para as providências legais. É assim como eu proponho essas decisões, senhor presidente. Palavra do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, conforme os pareceres exarados nos autos, nos manifestamos pela concessão dos registros. Em discussão, encerrada a discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator, presidente. Também acompanha o relator, aprovados. Senhor presidente, encerrada a minha pauta por hoje.
Senhores, fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhor presidente, só para registrar que semana que vem eu não estarei aqui, né, para compor a sessão, porque vou estar no Congresso, em Foz do Iguaçu. Senhor presidente, bem lembrado, eu também. O primeiro Congresso Internacional da Tricom. Perfeito, senhores. Eu também estarei. O Ministério Público de Contas estará no Congresso. Eu estou retornando na quarta-feira, mas muito provavelmente não dará tempo e não haverá quórum também para a sessão da semana que vem. De modo que fica registrado e eu declaro encerrada a sessão.